Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, o livro santo, o livro sagrado, no livro do profeta Isaías. Hora da mensagem, edificando vidas em todos os lugares. Isaías capítulo 59, irmãos, e nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 4. E a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para que não possa ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vós e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos, porque as mãos de vocês estão manchadas de sangue, e os seus dedos de iniquidade. Os lábios de vocês falam mentiras, e a sua língua profere maldade. Não há ninguém que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo, e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podeis assentar-se, meus amados. Meus irmãos, nesta noite, aprove ao Espírito Santo, em oração, orando ao Espírito Santo, nós pedimos uma palavra para trazer para os irmãos, uma palavra que possa nos alimentar, nos admoestar. E certamente estamos aqui, nós admitimos neste momento que estamos na total dependência do Espírito Santo, para que o Senhor, o Espírito Santo, possa nos usar como boca, como vaso, para trazer uma palavra, e que essa palavra possa nos enriquecer nesta noite e nos edificar no conhecimento do Senhor, porque precisamos conhecer o Senhor. Precisamos conhecer a palavra do Senhor para que nós possamos servi-lo, porque o nosso Deus é um Deus que exige de nós a santidade. Por isso a palavra vai dizer que ele busca verdadeiros adoradores. Não é qualquer adorador, o pastor J. Abreu. Ele diz que ele procura verdadeiros adoradores e que estes adoradores devem adorá-lo em espírito e em verdade. Aqui, meus amados, o texto escrito pelo profeta Isaías, só para localizá-los no tempo, esse escrito ele se deu cerca de 2.700 anos atrás, cerca de 2.800 anos atrás, tá? Estava Isaías, estava aqui profetizando. Os profetas, irmãos, eles eram a boca de Deus. Deus falava com o povo através da boca dos profetas. E até hoje essas profecias estão nos falando. Deus continua a usar a boca dos profetas, continua a usar os escritos dos profetas. E hoje a boca somos nós, os pregadores, os proclamadores da palavra. Nós, usados pelo Espírito Santo, debaixo do comando e da ordem do Espírito Santo, nós continuamos a proclamar essa palavra, esse livro santo. E o profeta Isaías, ele vai falar para nós nesta noite a respeito de uma condição que o povo judeu, o povo da promessa que Deus fez a Abraão, os descendentes de Abraão, o povo judeu, o povo hebreu, o povo israelita. E aqui não é diferente. Essa profecia, ela vale e está mais do que atualizada para nós nos tempos atuais. E ele vai falar aqui, né, o profeta Isaías, ele vai falar a respeito do pecado, a respeito do que tem nos separado de Deus, o que tem nos separado, o que tem nos afastado. A palavra ela vai dizer que os nossos pecados criam separação entre nós e Deus, os nossos pecados. Então Isaías ele vai exatamente falar a respeito do que vai nos ensinar, como nós podemos agir, o que devemos fazer
para que as bênçãos do Senhor possam ser derramadas sobre nós, para que as janelas do céu, as portas do céu se abram para que nós sejamos abençoados. Então o texto, ele vai iniciar no versículo 1 dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo, para não poder ouvir. Aqui o profeta ele vai nos mostrar que o nosso Deus, ele nunca mudou. Deus jamais mudou. O mesmo Deus do passado é o Deus de hoje, é o Deus do presente. Deus, ele nunca mudou, ele é imutável, e ele continua agindo da mesma forma. Ele continua agindo da mesma forma. O que mudou, pastor J. Abreu, no decorrer destes séculos, da igreja primitiva até a igreja nossa dos tempos atuais, é a forma como os crentes estão agindo diante do Senhor. E aqui, um texto como este, o Espírito Santo vai usar esse escrito, inspirado pelo próprio Espírito Santo, para nos advertir, nos explicar, nos ensinar, para nos trazer de volta ao arrependimento. Esse escrito, o Senhor Deus, ele quer que nós voltemos para ele, que nós possamos buscá-lo novamente, mas não buscar de qualquer forma, porque a cristandade moderna, irmã Lucilânia, tem procurado o Senhor de qualquer maneira, tem procurado de qualquer forma, como se todas as formas fossem recebidas, todo tipo de adoração fosse recebida, né, pelo Senhor. Irmãos, nós precisamos compreender que o Deus que nós buscamos, o Deus com D maiúsculo, o Deus de Jeová, o Criador do céu e da terra, o Criador do universo, o Criador da raça humana, é um Deus santo. Esse Deus que o maior atributo dele é a santidade. Por isso o texto sagrado vai nos mostrar que ele, dentre os atributos, o seu maior atributo é o atributo da santidade. Por isso, é o único dos atributos que o texto sagrado vai elevar ao terceiro grau. Quando lemos, né? Quando nós lemos no texto sagrado, a santidade sempre é referido como um Deus 3 vezes santo. Os anjos proclamam ao redor do trono, quando Isaías teve a visão, no capítulo 6, do trono do Senhor, ele disse que aqueles anjos, os serafins, serviam ao redor do trono do Senhor. E aqueles anjos voavam em torno do Senhor e serviam ao Senhor no trono. E que aqueles anjos, eles proclamavam uns para os outros que Deus é santo. Eles proclamavam a todo instante: santo, 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 santo é o Senhor. Então, como nós queremos adorar, queremos servir a um Deus 3 vezes santo, cuja característica é a santidade. Então, nós não podemos servir de qualquer maneira. Nesse período que o profeta Isaías ele escreveu esse texto, há cerca de 2.700 anos atrás, ele estava vendo, o Senhor Deus estava vendo a maldade, estava vendo a situação de pecado com que a nação de Israel estava lidando com o Senhor. E o Senhor certamente não estava se agradando daquela condição da nação de Israel, do povo de Israel. Assim como, traçando um paralelo com os dias atuais, nós vamos ver a mesma situação. A cristandade vive a mesma condição de Israel há 2.700 anos. E essa mensagem é mais do que atual, mais do que necessária, extremamente importante para nós que estamos caminhando. Nós estamos caminhando, Elton Júnior, estamos atravessando um deserto. Nós estamos atravessando uma caminhada em busca para nos encontrarmos na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. E para que nós possamos chegar até lá, nós precisamos adorar esse Deus. Nós precisamos fazer o que Isaías vai nos dizer nesse capítulo. Então, ele vai dizer que Deus não mudou,
que Deus ele é imutável. Ele continua operando nos nossos tempos. Eu digo para os irmãos, tenho contemplado os milagres do Senhor. Nossos olhos, irmão Silvânia, precisam cair as escamas. Nossos olhos precisam ser descobertos. As escamas precisam cair. Porque o Senhor continua aos nossos olhos operando. Tenho visto maravilhas operadas pelo Senhor. Pessoas se aproximarem do Senhor, se arrependerem dos seus pecados, se converterem, aceitarem Jesus como Salvador, e essas mesmas pessoas proclamando a palavra. Tenho visto dentro da congregação, tenho visto os novos convertidos, pessoas que estavam indo a passos largos para a perdição. De repente, debaixo do poder de Deus, do poder do perdão, da regeneração dessas pessoas, passarem a ser produtivas para o reino. São verdadeiros milagres que Deus continua a operar nos tempos atuais. Então, Isaías ele vai ser aqui enfático. Ele vai dizer que os olhos do Senhor, que a mão do Senhor, ele vai dizer, ela não está encolhida, não está fechada para nós. E que os ouvidos do Senhor não estão avariados, não estão danificados. O Senhor não está surdo para as nossas orações. Mas como o pastor J. Abreu, que esse nosso Deus vai ouvir as nossas orações? Como é que ele vai ouvir as nossas súplicas se nós não fazemos da forma santa, da forma que agrada ao Senhor? A própria palavra diz que nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar como convém, por isso necessitamos da intermediação. Nós temos que pedir em oração a intermediação do Espírito Santo. É Ele que intercede por nós, é Ele que traduz as nossas palavras, é Ele que leva as nossas súplicas até o trono do Senhor. Então Ele intercede por nós, e o texto diz, com gemidos inexprimíveis. Com gemidos inexprimíveis, ele leva ao Senhor as nossas petições, provando que a mão do Senhor não está encolhida, provando que os ouvidos do Senhor não estão avariados, não estão danificados, e que o Senhor ele continua a ouvir a nossa súplica. Mas nós temos que entender que nós estamos diante de um Deus santo. O próprio profeta Abacuque vai dizer no seu escrito, Abacuque, ele vai dizer no capítulo 1, versículo 13, Abacuque ele vai dizer que Deus é tão puro de olhos, é tão santo, pastor JB, que ele não pode contemplar a maldade, ele não pode contemplar o pecado. Daí, irmãos, uma pergunta: como o Senhor pode ouvir as nossas orações? Como o Senhor pode responder às nossas orações se nós estivermos em pecado? As nossas orações não serão ouvidas. Tá? A mão do Senhor não irá se abrir para nós se nós continuarmos em pecado. Ele não ouvirá, porque o nosso Deus, irmão Silvânia, não pode conviver com a maldade, não pode conviver com o pecado. E, de um modo geral, a cristandade mundial está vivendo em pecado. Eu, por várias vezes, fazendo exames lá na nossa clínica, eu abordo e encontro, pastor J. Abreu, muitas pessoas que estão desviadas. Pessoas que se dizem, olha, eu já fui crente, irmão, já fui crente, eu já fui da Assembleia de Deus, eu já fui presbiteriano, já fui batista, já fui da cristã evangélica, eu já fui um crente, mas estou desviada. E eu lhe digo, irmãos, na totalidade dos casos, pecados estão separando e estão desviando a cristandade. A cristandade continua a acobertar os pecados. A palavra vai dizer, através do salmista Davi, ele vai dizer que enquanto ele encobriu os pecados, os seus ossos envelheceram. Enquanto ele guardou, ele encobriu o pecado, ele envelheceu, os seus ossos envelheceram, ele se entristeceu, ele adoeceu,
porque o pecado, inclusive, irmãos, adoece o corpo. Pessoas em pecado são pessoas doentes da própria carne, do próprio corpo. E nós tentamos dizer para aquelas pessoas: arrependa-se, confesse o seu pecado, confesse e volte à presença do Senhor. E eu sempre tenho dito: volte, fale com o seu pastor de origem, volte até ele, confesse o seu pecado na presença do Senhor e peça as orações da igreja, as orações do pastor da igreja, do anjo da igreja, e para que você possa voltar à situação de comunhão com o Senhor. Então, o texto ele vai após Isaías dizer que o Senhor não mudou, que o Senhor continua sendo o mesmo Deus amoroso, mas ele é justiça também. É necessário que a justiça estabelecida por ele, porque ele é a justiça, ela precisa, eu tenho que ser cumprida. Há pessoas, eu já vi nos perfis de celulares, muitas pessoas dizerem que Deus é bom, Deus é amor. Deus é bom realmente, Deus é amor de fato, mas se esquecem de escrever na sequência daquele contexto e daquele texto, esquecem de escrever que Deus é justiça. Ele não é apenas amor, ele não tem como atributo só o amor e nem só a bondade, mas ele é justiça. E a justiça de Deus, ela determina que o pecador tem que ser condenado. O pecador tem que ser condenado. Isso está escrito na Escritura Sagrada. O pecador tem que ser punido. E ele tem que ser condenado. Por isso, irmãos, nós precisamos entender o que tem nos afastado para que a mão do Senhor não se abra para nós. O que tem acontecido para que os ouvidos do Senhor não nos escute em oração. E o próprio texto, o profeta Isaías, ele vai dizer: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades. Aqui, irmã Lucivânia, iniquidade vai aqui simbolizar e vai nos ensinar que é uma condição de pecado. O pecado, quando ele é praticado, pastor J. Abreu, de forma reiterada, de forma repetitiva, traz uma condição para nós chamada iniquidade. Então, as nossas iniquidades, o pecado reiterado, o pecado praticado de forma continuada, não é aquele pecado acidental. O crente pode até pecar, mas é o pecado acidental, é o pecado não planejado, é o pecado não arquitetado no coração, é acidental. Agora, a prática reiterada e proposital do pecado traz a essa condição espiritual terrível da iniquidade. Então, ele vai dizer que as nossas iniquidades, os nossos pecados, eles causam separação entre nós e o nosso Deus. E ele vai seguir, o profeta Isaías, dizendo: e os pecados, os vossos pecados, que vocês cometem, o levam a esconder, ao Senhor esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Irmão, isso aqui é uma coisa muito séria, é uma coisa gravíssima. O Senhor esconde o rosto de nós. E Abacuque explica: ele não pode contemplar o mal e nem a maldade. Ele não pode contemplar o pecado, por isso ele esconde o rosto. Ele é santo. É um Deus que a sua essência é a santidade. Ele não pode olhar a maldade. Ele não pode contemplar. Ele não pode estar do nosso lado quando estamos em pecado. Então ele esconde a face de nós. Quando Adão pecou juntamente com a sua companheira Eva, quando os dois caíram em pecado, Deus se afastou. Deus virou o seu rosto para o casal. Deixou o casal seguir a sua própria sorte. Ele não pode participar. Ele não pode contemplar o mal. Por isso, ele passa-se os séculos, irmã Lucivânia. Passa-se um tempo grandioso, séculos e séculos,
milênios se passam e ele continua sendo o mesmo Deus. A sua essência de santidade continua intacta, até porque se fosse o contrário, ele não seria mais Deus. Então é necessário que ele haja dessa forma. E vemos hoje um mundo nessa condição da iniquidade. O mundo está em pecado. A palavra vai dizer que o mundo jaz no maligno. O mundo está morto. São mortos vivos. É como se fosse, Elton Júnior, zumbis andando por aí. E não é difícil, pastor J. Abreu, andando pela cidade, vermos pessoas, parecem mortos, vivos, andando pela cidade. Não é só os drogados que nos passam essa impressão, não. São justamente aqueles que estão se congregando. São pessoas mortas espiritualmente falando. Jesus, quando ordena a João, lá na ilha de Patmos, a escrever aquela carta à igreja de Sardes, a quinta carta para a quinta igreja, Jesus vai mostrar para nós uma igreja morta, uma igreja sem vida. Ele disse: tu tens nome, igreja, está viva. Tu tens nome, Igreja Batista. Tu tens nome, Assembleia de Deus. Tu tens nome, Igreja Presbiteriana. Tu tens nome, Igreja Cristã Evangélica. Tu tens nome, Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tens nome de que vives. Parece que estão vivos, mas estão mortos. Jesus disse: estão mortos. Mortos. Dentro das congregações, mortos, pessoas que de fato nunca passaram pela experiência da regeneração, nunca passaram pela experiência do novo nascimento, que é uma condição indispensável. Jesus disse através de Nicodemos, ensinando para Nicodemos, nos ensina no dia de hoje: Nicodemos, se tu não nasceres da água e do Espírito, tu não verás o reino de Deus. Está faltando, irmã Lucivânia, o novo nascimento às pessoas. Está faltando o selo do Espírito Santo. As pessoas, as igrejas, elas se preocupam muito a proclamação: aceite Jesus, seja batizado nas águas, participe da Santa Ceia, participe da congregação, mas os pregadores estão se esquecendo, pastor J. Abreu, de dizer que nós temos que ser selados pelo Espírito Santo. Se nós não formos selados, se nós não recebermos o Espírito Santo, toda obra será perdida. Toda obra anterior será perdida se nós não recebermos o selo do Espírito Santo. Por isso, há entre nós muitos fracos. Paulo vai dizer, quando vai falar sobre a Santa Ceia, ele vai dizer: por isso há entre nós muitos fracos, muitos doentes, e não poucos os que dormem. Ou seja, não são poucos os que já morreram espiritualmente dentro das denominações. Por isso, congregações frias, congregações mortas, irmãos que não têm um pingo de alegria de servirem ao Senhor. Aquela expressão bíblica: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, isso já se afastou do coração da cristandade atual. Os crentes não se alegram mais quando dizem vamos à casa do Senhor. Os crentes atuais, a cristandade moderna, não se alegram, irmão, de estar dentro das congregações, de estar adorando ao Senhor, tá? Chego atrasado nos cultos. É o que mais se vê, irmãos. O culto é que hora? 6h15. Os irmãos estão chegando, irmão, 6h30. Estão chegando 7 horas da noite, já saem sem a adoração de casa, já saem sem espírito de adoração dentro de casa. A adoração começa muitas horas antes de irmos para a presença do Senhor. Não se pode conceber, irmã Lucivânia, diante de irmos para a casa do Senhor, estamos assistindo televisão. Tem crentes que passam, irmão, o domingo todinho na internet. Passa o domingo todinho em Netflix. Jogo de futebol, domingo todinho. Aí, na hora de ir para a casa do Senhor, não houve preparo. Não entraram em espírito de adoração. A sua adoração é inútil. Não adianta ir para a casa do Senhor. Os ouvidos do Senhor estarão fechados. A mão dele estará fechada. Porque não é assim que ele procura os adoradores. Servir ao Senhor, pastor J. Abreu, não é fácil. Jesus nos ensinou que o caminho é estreito.
O caminho é estreito, a porta é estreita. E Jesus ainda sela o destino destas pessoas, dizendo que são poucos que acertarão. Poucos acertarão. Pouquíssimos acertarão esse caminho, porque é estreito o caminho. Querendo dizer, Jesus, que há necessidade de nós nos abstermos. Há necessidade de sacrifício. Como é que eu posso ir adorar o Senhor no culto de domingo à noite se eu passei o dia me envolvendo com outras coisas? Me envolvendo com o quê? Com glutonarias, comendo demais, bebendo demais. É banho de piscina, Tom Júnior, é praia, sítios, diversões, o dia todo. Aí vamos nos arrumar e vamos para a casa do Senhor. Cadê o espírito de adoração? Cadê o espírito do verdadeiro adorador? Será que o Senhor é assim? Não, até aqui eu me dediquei à carne, agora eu vou me dedicar ao Senhor. Será que o Senhor aceita esta adoração? Essa adoração híbrida, essa adoração mista, será que o Senhor vai receber essa adoração? Será que vai agradar a Ele? Nós chegarmos atrasados, o culto que horas é 6? Como é que eu vou chegar às 6h10? Como é que eu vou chegar às 6h20 no templo? É o que mais ocorre, pastor J. Abreu. Nós nem sequer o horário de chegar ao templo. Irmãos, chegar ao templo tem que ser antecipadamente. O crente verdadeiro, ele chega antes da hora. O culto é 6, ele chega às 5h40. Ele chega um bom tempo antes para adorar. Ele chega, ele se ajoelha no templo. Ele se põe numa posição de humildade, em uma posição de inferioridade tremenda diante de Deus. Ele se ajoelha. Ali ele vai pedir perdão por todos os pecados praticados durante a semana, durante o domingo. E ele está ali em arrependimento e adoração. Aí sim o Espírito Santo vai invadir aquele coração. E deve haver o clamor para que o Espírito Santo encha do azeite. O Espírito Santo tem o azeite, ele tem a unção, ele tem o azeite, ele tem o óleo, ele está com esse óleo em abundância para nos dar, mas ele não derrama de qualquer forma. Por isso são cultos, são louvores frios, são mortos-vivos louvando ao Senhor, são mortos-vivos dizendo glória a Deus, aleluia. São mortos-vivos, irmã Lucivânia, pregando a palavra. Pregadores que eles não levam a palavra conforme ela deve ser. São pregadores, hoje, os pregadores são mais animadores de plateia. Tem uns, pastor J. Abreu, que até piadas contam. São os pastores atuais, os engraçados. Querem usar para atrair as pessoas, não a isca verdadeira. Qual é a isca verdadeira? O Evangelho. É a boa nova. É a notícia que Jesus morreu na cruz para nos salvar e ressuscitou, venceu a morte, venceu o pecado e venceu o nosso arqui-inimigo chamado Satanás, o diabo. Então nós precisamos compreender o que Deus quer de nós. Então, Júnior, quando o Espírito Santo manda uma palavra, envia uma palavra dessa para nós, ele está preocupado conosco. Ele está preocupado com como é que nós estamos adorando. Ele está preocupado por que nós não somos abençoados. Por que nós não estamos sendo abençoados? E esta condição, muitas vezes, ela é familiar. É familiar. A maldição pode cair sobre toda uma família. Se nós formos à luz da medicina, será, pastor J. Abreu, que se o senhor adoecer da sua unha, se o senhor encravar a sua unha, se gerar um pus debaixo da sua unha, será que o seu corpo todinho não vai sofrer? O corpo todo vai sofrer o processo inflamatório, a reação inflamatória. Então é assim a igreja. Nós somos um corpo. Somos um corpo que temos que andar em unidade. As funções são diferentes, os dons são diferentes, mas somos um corpo, um só corpo. E nós precisamos alertar. Por isso que
o Senhor levanta os atalaias para proclamar essa palavra. O Espírito Santo usa essas bocas para dizer o que está incomodando ao Senhor. Que maravilha quando somos advertidos, porque a palavra vai dizer, Elton Júnior, que o Senhor, ele repreende aos que ele ama. Ele não repreende qualquer um, irmão J. Abreu. Às vezes a gente olha e perguntamos para nós mesmos, como é que alguém pode ser tão mau e não ser punido pelo Senhor? Como é que alguém pode ser tão perverso, tão corrupto e não ser punido imediatamente pelo Senhor? Porque o Senhor já abandonou aquelas almas. Aquelas almas estão esperando só o seu destino final, da condenação do juízo final, que será a maior punição que uma alma poderá ter, que um ser humano poderá ter. A condenação é do lago de fogo. Então, meus amados, o Senhor está preocupado conosco. Palavras não vêm de qualquer forma. A palavra diz que ela nunca volta vazia, ela tem um objetivo. Ela precisa alcançar o objetivo. Ela precisa trazer resposta. Ela precisa trazer resultado, nem que seja para condenação. Demorei um tempão, pastor J. Abreu, para entender por que a palavra não volta vazia. Eu não entendia. Por quê? Por que ela se diz de si própria que ela jamais volta vazia? É porque ou ela volta salvando, ou ela volta condenando. Mas vazia ela não volta. Ela é cortante. Ela é capaz de separar juntas e medulas, alma e corpo. Ela é capaz de separar. Ela é poderosa. Então, irmão, então, diante de toda essa situação que o profeta vai expressar para nós, só há uma condição para nós: nos arrependermos. Esse texto, ele quer provocar em nós o arrependimento. A palavra vai dizer, em 1 João 1,9, a palavra vai dizer, 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a maldade, de todo o pecado. Então, nós precisamos confessar os nossos pecados. Esse texto, o profeta Isaías e o Espírito Santo querem nos mostrar isso. Nós temos que confessar. Às vezes, Elton Júnior, um pecado cessa na nossa vida, mas nós não o confessamos. Às vezes o pecado cessou, mas nós não confessamos aquele pecado. Davi, quando pecou com Batseba, ele pensou, não, ninguém soube, ninguém viu, então está tudo bem. Passaram-se os meses, passou-se o tempo, e o pecado voltou, o pecado reencontrou Davi, porque Davi deixou aquele pecado encoberto, sem confissão, sem arrependimento. E Natã, profeta Natã, quando vai visitar lá no palácio Davi, ele conta a parábola para Davi, e Davi vai sentenciar o homem rico daquela parábola, que todos os irmãos já conhecem, e vai dizer, Davi, tu és esse homem, Davi. Tu és esse homem, tu praticaste essa perversidade, e a espada do Senhor jamais se apartará da tua cabeça. Então, o próprio Davi, depois de ter esse entendimento, ele vai dizer, enquanto eu calei, enquanto eu escondi, enquanto eu encobri o meu pecado, enquanto eu não confessei ao Senhor, eu envelheci, eu não prosperei, eu perdi a alegria. Ele vai dizer, Senhor, restitui-me a alegria da minha salvação. Muitas vezes, Elton Júnior, nós cristãos nos consideramos salvos e não temos a alegria da salvação. Quantos crentes vivem sem nenhuma alegria? Eles não têm a alegria da salvação. Aí Davi vai dizer, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Faz-me alegre, porque eu sou salvo. Não faz-me alegre porque eu tenho dinheiro. Ele não está pedindo riqueza, ele não está pedindo a cura de um tumor, ele não está pedindo a cura de uma doença grave. Ele disse, restitui-me a alegria da minha salvação, porque a nossa salvação, irmãos, é maior do que a cura de um tumor, é mais do que qualquer milagre que o Senhor possa operar em nossas vidas, no nosso corpo. O maior milagre das nossas vidas é a salvação. Homens pecadores, condenados como nós, Deus que transformou,
Dizem, né, os estudiosos que Deus, quando foi, Elton Júnior, criar o universo, ele usou de uma força. No grego, esse nome quer dizer dunamis. Ele do nada, ele fez o universo. Do nada, pastor JP. Ele fez o universo do nada. Ele criou o universo do nada. Agora, quando ele vai transformar o homem, ele vai transformar, Elton Júnior, uma massa corrompida. O homem pecador é uma massa corrompida. E ele vai restaurar, ele vai regenerar esse corpo danificado pelo pecado, esse corpo contaminado pelo pecado. Então, irmãos, se confessarmos os nossos pecados, Deus vai dizer também em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, eu lerei rapidamente para os irmãos, Deus vai dizer, no versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, Deus é um Deus, Elton Júnior, de promessa. É um Deus que cumpre as suas promessas. E ele disse, se o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nós nos autodenominamos cristãos, servos do Senhor. E ele disse que esse povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. O primeiro passo é a humilhação. É nos humilharmos diante do Senhor, mostrando para o Senhor o quanto nós somos pobres. O quanto nós somos pobres de espírito e o quanto necessitamos da misericórdia, da bondade, da salvação que vem do Senhor. Então, nós precisamos, irmãos, nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados. Não deixemos, irmãos, que os nossos pecados criem raízes, que eles fiquem acobertados, como Acã, quando pecou contra o Senhor disse, quando vocês vencerem a batalha, não tragam nada daquele país, nada. Acã resolveu trazer uma capa valiosa e utensílios de ouro e prata. E ele escondeu no meio da tenda, cavou um buraco e escondeu. Enquanto ele escondeu aqueles pecados, Israel não prosperou. Israel perdeu a batalha, perdeu aquela batalha contra o exército de Ai, perdeu porque tinha pecados encobertos. Então, meus irmãos, que o Senhor Deus, o nosso Pai, nosso Senhor Todo-Poderoso, que o nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Senhor, o Espírito Santo, abra os nossos corações, a nossa alma, para que nós possamos entender o que o Espírito Santo quer de nós. E a palavra não poderia ter sido mais clara do que o que ela foi proclamada nesta noite. Que sirva de remédio, que sirva de bálsamo para as nossas almas. A palavra diz, Elton Júnior, que há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo em Gileade. Há um bálsamo vindo do Senhor. Há um bálsamo para sarar as nossas enfermidades, para sarar as nossas dores. Nós precisamos buscar esse bálsamo, pastor JP. Nós devemos buscar esse bálsamo. E o bálsamo está no Senhor. O bálsamo está na palavra, está no verbo que é Jesus. E que nós, nesta noite, nós possamos deixar que o Espírito Santo haja nas nossas almas, nos nossos corações, gerando arrependimento e confissão de pecados, para que nós possamos, de fato, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor Deus, o Pai, que o Senhor Deus, Jesus, o Filho, que o Senhor Deus, o Espírito Santo, nos abençoe nesta noite. Eu agradeço ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor por essa riquíssima oportunidade de proclamar esta palavra, para a honra e glória do Senhor. Glória ao Senhor, glória a Jesus e glória ao Espírito Santo. Amém, igreja?